Olá, buscadores! Hoje nós vamos falar sobre os sonhos. Podemos dividir os sonhos em três grandes categorias: os sonhos físicos, os sonhos psicológicos e os sonhos místicos. Os sonhos físicos é os que temos sob o efeito de uma indisposição do corpo físico, qual pode ter sua origem em influências exteriores ou em distúrbios fisiológicos. Por exemplo, certas experiências provaram que uma cama desconfortável, um calor muito forte no quarto, um ruído constante, uma corrente de ar, são elementos desfavoráveis para o sono. Assim, é comum uma pessoa que esteja dormindo num quarto muito frio sonhar repetidas vezes com uma situação em que sinta frio. Paralelamente a essas influências exteriores, sabemos perfeitamente que, quando estamos muito cansados ou quando comemos mal ou demais, os sonhos que temos refletem isto e não tem nada de realmente místico. Na maioria das vezes, eles são acompanhados de impressões desagradáveis, às vezes, inclusive, provocam pesadelos. Isso ocorre porque eles são, antes de tudo, a expressão subconsciente do nosso estado físico. Agora vamos ver os sonhos psicológicos. Eles têm relação direta com o nosso estado mental e emocional do momento. Conforme o caso, podem se apresentar simplesmente na forma de ideias esparsas que incluem flashes do que fizemos durante o dia ou nas horas que precederam o nosso sono. Às vezes, eles são projeções de cenas marcantes que presenciamos ou de discussões intensas que tivemos num passado mais ou menos próximo. Também podem ser um reflexo de nossos medos, nossas angústias ou de nossas preocupações profissionais ou familiares. É nesta categoria onírica que mais se reflete o equilíbrio ou desequilíbrio psicológico de um indivíduo. Também ela é que está mais estreitamente ligada ao nosso subconsciente, pois os sonhos correspondentes se originam de seus dois atributos principais, a memória perfeita e o raciocínio dedutivo. Agora vamos ver os sonhos místicos. São sonhos que temos sob a impulsão da alma e que vivenciamos por intermédio do corpo psíquico, estando este então em estado de projeção e percebemos impressões próprias do mundo invisível. Um indivíduo que tenha hábito de comer muito à noite ou de se deitar num estado de constante ansiedade não reúne as melhores condições para tornar sua noite um período de comunhão cósmica. Por outro lado, é evidente que uma pessoa que se interesse pela espiritualidade tenha muito mais sonhos místicos do que um materialista, pois suas aspirações a elevam a planos superiores durante o sono. Por força de sua natureza, os sonhos místicos incluem cenas, mensagens e símbolos que têm relação direta com nossa vivência e que temos condições de compreender, seja por meio de uma simples reflexão, seja recorrendo à meditação. Esses sonhos, entretanto, também podem se compor de outros elementos que tenhamos conhecido através de leituras ou numa encarnação passada. Também podem se apresentar na forma de acontecimentos relacionados mais particularmente com a vida de um personagem de grande influência no campo da espiritualidade. Seja qual for seu conteúdo, esses sonhos sempre deixam uma impressão agradável na hora de despertar e sentimos o desejo inconsciente de recordá-los. Além disso, é possível que eles se repitam por várias noites e tenham a tendência de voltar a intervalos regulares que devemos aprender a determinar e analisar. Não precisamos crer que um sonho místico tenha necessariamente um significado preciso. Às vezes, ele ocorre simplesmente na forma de um estado de plenitude interior e traduz então uma comunhão com os planos cósmicos superiores. Em certos casos,
pode abrir os portais de nossas vidas anteriores e nos dar indicações sobre quem éramos numa de nossas encarnações passadas. Por exemplo, quando uma pessoa sonha frequentemente com a Índia e com os simbolismos hinduístas ou budistas, é muito provável que já tenha vivido naquele país e até mesmo que seu corpo psíquico se projete para ele regularmente no período do sono. Naturalmente, pode ocorrer que um sonho transmita efetivamente uma mensagem que, segundo as circunstâncias, esteja relacionado com a solução de um problema, com a resposta a uma pergunta, com a premonição de um acontecimento. É importante, então, que você se interesse por sua interpretação e lhe dê a devida atenção. O melhor é meditar regularmente sobre seu conteúdo, mas sem fazer disso uma ideia fixa. Também é preciso você saber se desapegar deste sonho, para que ele se revele à sua consciência por vias que transcendem suas faculdades puramente objetivas. Muitas pessoas têm dificuldade para se lembrar dos sonhos. Isto porque a maioria delas se levanta bruscamente demais. O melhor momento de lembrar dos sonhos é no estado entre o sono e a vigília. Portanto, é neste período de passagem entre o inconsciente e o consciente que devemos rememorar nossa atividade onírica. Para isto, o ideal é acordarmos naturalmente, suavemente, antes que toque o despertador. Mas suas atividades ou sua natureza talvez não permita isto. Neste caso, após retomar a consciência do mundo exterior, não salte da cama imediatamente. Fique deitado por alguns minutos, com os olhos fechados e com o desejo de voltar calmamente a um estado intermediário. Este período de relaxamento favorece a lembrança dos sonhos. Muitas obras foram escritas a respeito do simbolismo dos sonhos e da maneira de interpretá-los. Algumas delas são muito interessantes e merecem ser lidas, mas é preciso compreender que as informações sobre este assunto são gerais e não constituem mais que uma orientação, cujo interesse maior é dar uma direção às nossas pesquisas. De fato, a interpretação dos sonhos é estritamente pessoal. Em outras palavras, à exceção de casos em que você sinta verdadeiramente essa necessidade, desaconselho que submeta seus sonhos a outras pessoas, pois elas não têm a sua vivência, a sua compreensão, a sua vida interior, nem a sua evolução espiritual. Por isso, elas só podem interpretá-los através de sua própria experiência ou de seu conhecimento nesse campo, que são necessariamente imperfeitos e limitados. Por outro lado, muitos sonhos, especialmente os que são de natureza mística, encerram uma mensagem que só diz respeito a você, confiando-os a outras pessoas sem discernimento. Você se arrisca a impedir seu desenrolar e seu prolongamento, privando-se assim de informações que poderiam ter sido muito úteis para sua evolução futura. Os sonhos constituem verdadeiramente uma das chaves que permitem cruzarmos os portais do invisível. Por seu intermédio, você pode aprender muito mais a respeito do mundo espiritual do que lendo um grande número de livros. E você, meu amigo, o que achou de tudo isso? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é sempre bem-vinda aqui.